Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor, e ele o ensinará o caminho em que deve escolher? A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olhe para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundidos, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, Dalci trouxe a confirmação do direcionamento do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de João, capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Essa semana Deus me deu esta passagem e comecei a ler sobre ela, mas não entendi nada. Então, quando foi há 3 dias atrás, indo fazer um serviço, um colega meu entrou dentro do carro e começou a conversar, e a gente conversou. Ele não é de nenhuma denominação, os pais são católicos, mas ele não segue nenhuma denominação, mas de uma sabedoria bíblica infindável. E dentro das suas palavras, o Espírito Santo usou ele naquele momento e mostrou para mim Nicodemos, que diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus lhe disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós estamos passando por um momento de muita confusão de leitura bíblica. Esses dias comentando com o pastor Wesley, Deus me direcionou para ver a literalidade do texto, e desde então eu tenho visto de forma literal. E quero transmitir para os irmãos o que tocou no meu coração, e pesem aos irmãos à luz das Escrituras. Não acredite no que eu falo, a menos que vocês confirmem no que está escrito. Porque Satanás também testou Jesus citando as Escrituras. Mas Jesus, conhecendo, também respondeu segundo as Escrituras, dizendo: assim está escrito.
Muitas pessoas criaram uma imagem de Nicodemos como um homem que vai falar com Jesus à noite porque queria se esconder. Então, lendo a palavra, o Senhor me mostra que Nicodemos não estava escondendo de ninguém. Nicodemos era príncipe e um dos fariseus muito proeminente do lugar. Existem relatos bíblicos de Nicodemos e existem relatos históricos de Nicodemos, conhecido como Nicadmon ben Gurion, filho de Gurion, um homem extremamente rico nessa época. O conhecimento de Nicodemos e a fortuna de Nicodemos não necessariamente precisaria se esconder de ninguém. Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque era o único momento disponível, porque nesse período que Jesus estava lá, era um período de festividade, e Nicodemos, assim conta a história, que Nicodemos tinha muitas pousadas. Mas Nicodemos vai falar com Jesus. E aí Deus me mostrou com aquele rapaz do meu lado, com pouco conhecimento e grande sabedoria. E aí ele mostra. Quando Nicodemos, com todo o poder que tinha, com toda a sabedoria, sendo ele um grande fariseu, sendo ele príncipe dos judeus, ele vai conversar com Jesus, porque ali Nicodemos entendia que não sabia tudo ainda e precisava entender algumas coisas. Então, quando ele vai conversar com Jesus, o texto mostra a apresentação de Nicodemos, mas logo em seguida Jesus já responde ele. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Entenda o nível de conversa que Nicodemos estava tendo com Jesus. Nicodemos não estava discutindo com Jesus, Nicodemos precisava entender o que Jesus queria dizer. E muitas das vezes nós, na nossa arrogância, achamos que sabemos de tudo e não aceitamos nada de ninguém. Então esse rapaz que sentou do meu lado me ensinou muito em poucas palavras. Que se eu não tivesse com o meu ouvido atento para escutar a voz do Espírito sendo usado por ele, eu não teria visto a beleza que é. Porque logo depois, eu cheguei na casa de um cliente e vi o filho dele lá. E o filho dele era muito levado, corria de um lado para o outro, mexia nas coisas. Em um determinado tempo, e o tempo todo o pai dele falando com ele, corrigindo, exortando: sossega, não faz isso, volta, fica quieto aqui. E em determinado momento, esse menino quebrou algo. E quando ele quebrou algo, o pai foi lá e deu uma palmada nele. E o menino chorou, mas logo em seguida o pai abriu os braços e o menino correu e o abraçou. E aí nesse momento o Senhor me mostrou o que era nascer de novo. E eu trabalhando na casa desse homem, e esse menino o tempo todo, com o pai perto de mim, me mostrando como é que Deus age. E como é que a gente age. Porque o Espírito Santo falou assim, você é a criança. E aquele sou eu. E aí eu comecei a ver que não é a inocência para nascer de novo, é simplesmente a conexão com Deus que nós perdemos. Uma criança, por mais que ela seja levada, mas até uma determinada idade, a criança acorda de manhã e não se preocupa com o que há de comer. A criança, ela acorda de manhã e não se preocupa com o que há de vestir. Não se preocupa se vai morar, se vai sair, se vai chegar. Porque ela tem ali alguém que cuida dela, que é o pai dela. E essa criança, ela brinca o dia inteiro, faz arte o dia inteiro, mas o pai está ali olhando e cuidando para que essa criança não se machuque. E o Espírito Santo me mostrando essa criança e falando como Nicodemos. E eu imaginando Jesus conversando com Nicodemos, explicando
o que era nascer de novo. Nesse momento, Deus está me revelando, não hoje, mas naquele momento Deus estava me revelando o que era nascer de novo, em comparação em uma criança. Em Mateus capítulo 18, versículo 3, Jesus diz: em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. E aquela criança conversando com o pai, e o pai o tempo todo dando atenção para ela, e ela sentindo confortável. Em determinado momento eu estava fazendo algo que seria perigoso para aquela criança, mas o pai chegou perto e ficou observando aquela criança brincar. E quando a criança chegava perto de algo que era perigoso, ele ia lá e pegava a criança pelo braço e puxava. E eu agradecendo a Deus por quantas vezes ele me puxou antes de eu me machucar. Quantas vezes o Senhor me puxou quando eu estava perto de morrer, ele ia lá e me buscava. Então essa criança continuou e assim foi um dia maravilhoso. Eu não consegui, para mim o serviço podia durar até agora, porque eu estava aprendendo cada minuto com essa criança. Então o Senhor tocou no meu coração e disse: em que momento você deixou de ser criança? Em que momento você deixou de confiar em mim todos os dias da sua vida e passou a confiar em você mesmo? E eu comecei a observar que por mais que eu acredite no Senhor, ainda assim, quando eu acordo, eu me preocupo com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, se eu tenho culto, se eu não tenho culto. Eu preocupo com os meus filhos. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu precisava retornar a ser criança de novo. E ser criança não é ser levado, não é ser inocente. Ser criança é você entender que você não precisa se preocupar, porque o teu pai que está no céu está o tempo todo cuidando de você. Quando nós entendemos isso, depois de adulto, nós nascemos de novo. Porque dessa forma, agora nós se conectamos de novo a Cristo e nós entregamos a nossa vida para Ele como um filho entrega a sua confiança ao pai. Então, quando aquele menino fez uma arte, o pai bateu e ele chorou, e o pai abriu o braço e ele veio correndo e o abraçou e o pai consolou. Ele soluçando no braço do pai, foi acabando o choro. E assim o Senhor me mostrou que muitas das vezes, quando a gente faz alguma coisa errada, o Senhor vai lá e nos corrige. Mas em vez da gente correr para o braço dele, a gente corre para longe. Ele falou, sendo uma criança, mesmo quando eu corrijo, você teria que voltar para mim. Você teria que entender que a minha correção é para o seu bem e que o meu amor transcende a minha correção. E que é muito mais doloroso eu corrigir você e ter que te consolar do que você imagina. Passou-se o dia, eu fui para casa, e quando foi ontem, eu estava indo trabalhar, passei aqui na rua, ali no Mangueiral, e vi um punhado de vaca num canto, e só uma vaca tinha passado o asfalto e estava comendo uma grama que era um monte lindo. A cabeça estava no mato e o corpo dela estava no asfalto. E eu vendo aquela presepada daquela vaca, e falei, meu Deus do céu. Aquela vaca não estava preocupada se um carro ia bater nela. Ela estava preocupada porque alguém tinha colocado ela ali, próxima das outras, mas ela entendeu que ela poderia comer qualquer coisa que estava ali. E não estava preocupada com o que poderia acontecer com ela. E naquele momento o Senhor me falou, da mesma forma que eu cuido das minhas crianças, eu cuido dos animais. Porque eles dependem daquele que o deixou. Ele depende daquela pessoa que colocou aquela vaca ali e ela entendeu que aquele lugar é seguro. Ela confia tanto que ela atravessa o asfalto e sabe que não vai morrer. E aí ele me perguntou, quantas vezes você confiou dessa forma em mim?
Quantas vezes você levantou de manhã e confiou que eu cuidaria do seu dia? Quantas vezes você levantou e entregou a sua vida para mim? E naquele momento eu falei assim: Senhor, para ser verdade, nunca. Porque todas as vezes que eu levantei, orei ao Senhor e agradeci, eu simplesmente agradeci por ter acordado, agradeci pela minha casa, pela minha família. Entregava o meu dia ao Senhor, mas era uma entrega falsa, porque logo quando eu saía, eu começava a comandar todo o meu dia. Começava a organizar, começava a perceber se ia dar alguma coisa errada, começava a perceber o que eu deveria fazer se desse alguma coisa errada, então eu estava planejando todos os meus passos durante aquele dia. E aí ele me fez lembrar que todas as vezes que eu entregava o meu dia para ele, no meio do dia eu tomava o dia de volta. E eu ia lá e guiava da minha forma. E aí ele falava: por isso, por várias vezes eu te corrigi. Mas muitas vezes, quando eu te corrigi, você correu para longe. Isso ele me mostrou com uma criança e uma vaca, Dalci. Tudo isso. Ele me mostrou que não era o problema de Nicodemos. Nós estamos passando por um momento onde todo mundo entende de tudo, todo mundo quer ser tudo, e nós estamos esquecendo do que Deus falou, que ele usaria os loucos para confundir os sábios. Quando aquele rapaz, dito por muitos quando louco, começou a conversar comigo, eu entendi. Porque eu lembrei e falei: Senhor, se eu me acho sábio e este é um louco, o Senhor está aqui. Está na hora de eu descer para aprender. Nicodemos estava lá em cima, era príncipe, era rico, era fluente, mas ele desceu para ir conversar com Jesus. Porque Jesus era tido como um homem mentiroso dentre eles, dentre os fariseus. Jesus era tido como um lunático, como tudo, menos como um homem sábio. Mas Nicodemos achava essa sabedoria em Jesus, porque ele disse: este foi ter de noite, disse-lhe: mestre. Nicodemos chega para Jesus e não chama ele de Jesus, ele sabia quem era Jesus pela sabedoria. Aquele que se acha sábio, entende que a sabedoria não está no status, mas está na conduta. Está na conduta. Então ele diz: mestre, bem sabemos que é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus já vai falar com Nicodemos, Jesus entrega para Nicodemos, que era um homem sábio, uma questão para ele resolver. Você não é sábio? Você não sabe de tudo? Então Jesus fala: para entrar no reino do céu é necessário nascer de novo. Nicodemos diz logo para Jesus: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos, por ser um homem conhecedor e um exímio fariseu, Jesus estava pedindo para que Nicodemos fosse lá para trás, buscar o que ele já sabia. Mas Nicodemos insiste. Mas Jesus fala: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo? Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, o que eu disse para você? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Mas Nicodemos respondendo disse-lhe: como pode isso? Nicodemos, considerado um homem muito sábio, diante de Jesus, Jesus fazia algumas perguntas e Nicodemos respondia carnalmente. Então Jesus continua: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Conhece as Escrituras e não sabe o que eu estou falando? Se considera sábio, mas não sabe o que eu estou falando com você, Nicodemos? Você é doutor e não conhece? Tem conhecimento, tem status, mas te falei algo tão simples e você não sabe o que eu estou dizendo? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Tem pessoas que estão vendo e lendo e falando somente do que vê, e quando recebe um testemunho, diz que é loucura. Por quê? Porque aquela pessoa não está com elevado nível espiritual, porque aquela pessoa não tem capacidade, e eu estou dizendo para todos, não somente na área espiritual, mas na área financeira, na área comercial, na área familiar. Quantas vezes nós vamos receber um conselho que Deus usa a nossa esposa para falar conosco, usa os maridos para falar com as esposas, mas cada um se acha melhor do que o outro. Não consegue entender que, na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Como podemos ter a certeza que é Deus falando, se quando alguém testifica de algo que aconteceu, nós duvidamos? Porque nós sabemos demais. Somos doutores da lei. Sentamos em vários lugares, pesquisamos, estudamos e fazemos questão de mostrar aquilo que sabemos. É isso que Jesus estava falando comigo sobre nascer de novo. Volta. Volta de onde você caiu. Foi isso que ele disse para mim. Porque ele disse, em algum momento, você perdeu a minha mão. Em algum momento, você caiu da minha mão. Volte e se conecte. E se entregue verdadeiramente para mim. Então ele continua. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus vai trazer para Nicodemos o ponto de referência que está no Antigo Testamento. Nicodemos, você esqueceu da serpente do deserto? Você sabe disso de cor? Você conhece a história e você ainda está duvidando do que você está vendo? Nicodemos, é necessário você voltar e se conectar com o Pai. Se conecte. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, e nós condenamos a todos. Condenamos a igreja fulano de tal porque achamos que está errado. Condenamos fulano de tal porque achamos que está errado. Condenamos pastores tal porque está falando errado. E a pregação do evangelho de Deus, como estamos? Estamos realmente pregando o evangelho genuíno? Estamos realmente fazendo aquilo que Cristo deixou? Comentando com um colega meu, eu disse até para ele, falou assim, é fácil a gente ser crente e evangélico, ou católico, mas é difícil a gente ser cristão. Pastor Sérgio trouxe algo aqui,
desde aquele dia eu tenho pensado, ser cristão é ser como Cristo, é agir como Cristo e reagir como Cristo. Como estamos reagindo, como somos confrontados? João, coloca para mim Abacuque capítulo 2. Coloca versículo 1 e vai passando, que eu não lembro agora de cabeça. E vai demorar para mim achar aqui no papel. Capítulo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Quando somos repreendidos, estamos reagindo como quem? Como Cristo? Abacuque mostra que ele ia conversar com Deus, o texto deixa claro que ele estava indignado porque o ímpio estava prosperando. Então ele foi questionar com Deus o porquê disso. Mas ele sabia que questionando a Deus, ele receberia uma repreensão. Mas ele não estava tão preocupado somente com a repreensão, ele estava preocupado com o que ele ia dizer depois de ser repreendido. Então, quando o pastor Sérgio disse para mim, naquele dia do culto, para que reagíssemos como Cristo, eu fico imaginando quando somos atacados, quando somos confrontados. Pastor Sérgio disse que quer ver a pessoa, dê poder, mas quer saber sua essência, tire, né? Contraria essa pessoa. E realmente nós vemos a essência daquela pessoa. Pessoas que não conseguem ser contestadas ou confrontadas. Mas Nicodemos, quando chega para conversar com Jesus, não há confronto, há um diálogo muito bem arquitetado. Os dois estão conversando e Nicodemos está simplesmente aprendendo. Nicodemos entende a posição que ele tem e entende como ele deve responder. Então Jesus ele traz para Nicodemos o passado e mostra. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenássemos o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós não estamos aqui para debater e mostrar que nós somos mais sábios. Nós estamos aqui para mostrar para o mundo que Cristo é o Salvador. Não podemos chegar para o irmão e dizer para o irmão que ele vai para o inferno porque ele é de uma denominação diferente. Nós temos que mostrar Cristo porque não cabe a mim convencer ele do pecado. Não cabe a mim ensinar ele o caminho. Jesus disse, é necessário que eu vá para que ele envie outro consolador, para que ele ensine e convença. Então não sou eu que tenho que convencer quem está certo ou errado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós temos hoje várias denominações discutindo qual é o nome de Deus, qual é o nome de Jesus. Passam horas discutindo e colocando cada um a sua prática pessoal e os seus conhecimentos. Fica dois sábios, mas nenhum desce para aprender com Cristo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O texto de João, de Nicodemos, e eu quero trazer para os irmãos o testemunho, já estou finalizando, que Deus me mostrou aqui, com aquela criança, como Deus age nas nossas vidas.
E quando eu estava viajando para Curitiba, Deus me fez eu viver uma das parábolas. Eu gostaria de deixar a pergunta para os irmãos: quantas parábolas os irmãos conhecem? E quantas parábolas vocês já viveram? Eu não sei quantas parábolas eu já vivi e não prestei atenção, mas Deus me fez eu viver a parábola da vinha. Deus me fez viver a parábola da vinha. Deixa eu ver o tempo aqui, irmãos. Eu quero ser bem rápido. Deus me fez ver a parábola da vinha de uma forma tão espetacular que é impossível a gente não amar a Deus cada dia da nossa vida. Eu tinha saído para viajar, uma viagem de extrema urgência, tinha terminado um contrato de trabalho, ficou ainda uma parte a fazer, mas eu tinha que viajar, então tinha um rapaz que estava trabalhando comigo, um rapaz muito bom, estava trabalhando muito bem. Então, eu conversando com o dono do serviço, não sei por que eu conversei com ele, mas depois o Espírito Santo me mostrou o porquê. Mas no momento eu não sabia o porquê que eu tinha conversado com ele, mas eu disse para ele, falei assim: Pedro, eu vou deixar o rapaz aqui fazendo o serviço e eu vou fazer o seguinte: o que você tem de passar para mim, você vai passar para ele, porque ele vai fazer o serviço, eu preciso realmente viajar, a parte principal do contrato eu já terminei, e esse serviço que é extra do contrato, eu vou deixar passar para ele, só que você não fale nada. E viajei. E disse para ele, então combinei com ele, tudo certinho, era um serviço de 3 dias, não vou dizer os valores aqui, mas ele teria que receber os valores das 3 diárias, só que o valor total do serviço dava muitas diárias. Então eu viajei, passou uma semana, o dono do serviço me liga e falou assim: Jefferson, o rapaz não veio. Então eu entrei em contato com ele. Ele disse: não, é porque eu estou sem o dinheiro da passagem. Então eu fiz o Pix da passagem para ele e ele não foi. No dia seguinte ele não foi, o rapaz me ligou e aí eu entrei em contato com ele. Aí ele disse para mim: Jefferson, para mim eu não vou conseguir fazer o serviço não, porque eu estou ganhando pouco. E eu falei assim: mas não foi o que eu combinei com você? Eu não combinei com você e você não aceitou? E aí eu perguntei: quanto eu te devo? Ele tinha tudo bem anotado, muito bem organizado, e mandou uma foto para mim das dívidas que eu teria que pagar. Então, eu tinha feito os Pix para ele, no decorrer do serviço. Quando eu juntei todos os Pix, era exatamente o valor que eu tinha que passar para ele, eu já tinha passado. Nem um centavo a menos, nem um centavo a mais. Quando eu entreguei os valores para ele, falei: olha, já está tudo quitado. Então ele se revoltou. Disse que ele tinha trabalhado demais, que deveria receber mais, porque ele trabalhou mais. E eu falei: mas não foi esse o combinado. Então eu disse para ele: quanto é que eu te devo? Ele virou para mim e disse: você me deve R$ 300. E eu falei: tá bom. Eu não tinha o dinheiro na época, no dia, pedi o meu sobrinho, ele me arrumou e eu mandei para ele. Quando eu terminei, meu coração estava com uma tristeza profunda. Não porque ele tinha me contestado, não porque ele tinha reclamado da diária, mas a minha tristeza é porque o presente que ele ia ganhar era muito maior e eu tive que segurar. E eu fiquei com uma tristeza por praticamente 2 dias no meu coração. E aí o Senhor me falou: assim é a parábola da vinha. Muitas das vezes eu já tinha te pagado tudo, mas você queria mais. Você achou que não tinha recebido o suficiente, mas o que eu tinha para dar para você era muito maior. E por causa da sua murmuração, eu não pude te dar.
E doeu muito mais em mim, porque eu sentia aquela dor. Não era por ele ter me confrontado, diga-se de passagem, continuo com uma grande amizade com ele, mas doeu muito no meu coração não poder dar o presente. E nesse momento eu fiquei muito chateado por quantas vezes o Senhor quis me dar um presente e eu fiz ele voltar para trás. Porque eu achava que eu merecia mais. Porque eu achava que eu merecia, porque eu tinha trabalhado mais. Eu achava que não era justo o que eu tinha ganhado. E aí ele disse para mim naquele dia, assim é a parábola da vinha. Eu abri a Bíblia e fui ler a parábola da vinha e fiquei imaginando tudo aquilo que eu tinha passado, as palavras, que eu não vou contar aqui, que está inclusive registrada no WhatsApp, mas era tão perfeita com a reclamação daquele servo da Alcê, tão perfeita, o diálogo estava tão alinhado, mas o sentido que Deus botou no meu coração era por causa da murmuração, ele deixou de ganhar um presente muito maior do que ele pediu. E aí Deus me falou, eu sei o que é necessário antes de você pedir. Mas pela sua insistência em receber antes do tempo e a sua capacidade de me confrontar e achar que merece mais, o meu coração dói, mas determinados presentes você deixou de receber. E eu entendi a dor que Deus sentiu por muitas das vezes contrariado a sua palavra. Por muitas das vezes eu ter questionado a Ele. E aí eu comecei a voltar como se fosse uma criança. E isso aconteceu já há dias. Foi logo quando eu viajei. Quando eu comecei a entender a parábola a história de Nicodemos com a parábola da vinha, eu mostrei para mim mesmo que eu preciso nascer de novo. Eu preciso me conectar com o Pai de tal forma que eu entregue os meus passos e a minha vida para Ele. De forma que Ele vai prover o que é necessário para mim e que eu não há de cobrar mais nunca para Ele nem um centavo a mais. E entender que eu sempre estou em débito com Ele. E que pode demorar 10 anos, mas eu quero receber o novo presente. A mensagem para essa noite, que Deus deixou no meu coração essa semana, é que devemos literalmente descer. A Maristela trouxe no último culto uma mensagem muito forte para mim. Eu quero deixar como testemunho, assim disse a Dalci. Naquele culto ela chegou e disse: leia e medite. E o Espírito Santo falou: não há interpretação, há leitura e meditação, e eu falarei com você. Não interprete aquilo que eu não mandei. Não acha que você sabe aquilo que não sabe. Maristela falando e Deus conversando comigo. E eu comecei a rever todos os meus conceitos. Porque eu não estou aqui para trazer algo que não está dentro das Escrituras, mas eu estou aqui para dizer para os irmãos que nós temos que ter a capacidade de descer. Os nossos testemunhos têm que ser para que os irmãos entendam que erramos e que temos a capacidade de reconhecer isso em público. Porque é muito fácil eu achar que estou errado e ficar questionando em casa. E por isso eu deixei de aprender muito com Jesus. Porque muitas das vezes Jesus falava comigo através de um louco, mas eu sábio demais não ouvi. Quantos loucos já falaram com vocês? Quantos loucos já chegou perto e falou e vocês olharam e disseram, assim como eu? Não,
É impossível. Isso não pode. Porque não é assim que eu aprendi, não é assim que eu li, não é assim que está. Foi daí que Deus me trouxe. Leia o que está literal. Trago para os irmãos que, para mim, assim como o testemunho do Beethoven, que um dia disse ali atrás que ele deixava sempre 2 pregações prontas para quando ele fosse chamado, ele está preparado. E eu tinha passado uma situação aqui no altar, e eu falei, vou fazer igual, vou deixar 2 mensagens preparadas. E aí deu tudo errado. 3 cultos depois, o Senhor falou para mim, eu não quero uma cópia. O que eu tenho com Beethoven é com Beethoven. Eu não quero mais uma cópia. Acabou. O que é do Beethoven, Deus usa ele do jeito que ele quer. Aqui nós não estamos para copiar ninguém. Estamos para revelar aquilo que o Espírito trazer para nós, não só hoje, mas todos os dias. Queria aqui chamar o pastor. O que era para dizer já foi dito. O que passar daqui provém do homem. Queria agradecer a oportunidade e agradecer para os irmãos por sempre estar orando uns pelos outros. Continuem assim. Que Deus abençoe a todos.